E aí, Xandre, beleza? Agora nós vamos estudar a deflexão em si. Se essa deflexão ela é maior, se ela é menor, como que vai acontecer de acordo com a carga que ela tem e de acordo com mais algumas coisinhas também. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Primeira coisa, a gente vai identificar para onde que essa carga ela vai girar. Eu tenho um campo magnético, uma região de campo magnético entrando e a minha carguinha positiva ela está com a velocidade para baixo. Eu abandonei ela aqui do repouso, soltei ela aqui do alto. Eu tenho então campo, então eu vou usar a regra da mão direita. Eu tenho o campo entrando, a velocidade para baixo. A hora que ela passar pela minha mão, eu vou dar um tapa nela para lá. Se eu vou dar um tapa nela para lá, ela vai girar para lá. Eu dei um tapa para lá, ela vai girar para lá. Mas, teacher, você fez a regra da mão direita? Faz com a esquerda. Eu sei com a esquerda. Beleza, vamos com a esquerda então. Faça bom vestibular. O campo está entrando, coloquei o campo para dentro. A velocidade que ela cai é para baixo. Cair para baixo é meio que estranho falar, né? Então aqui para baixo. Para onde que está o meu dedão? O meu dedão está para cá, ó, apontado para mim mesmo. Se o meu dedão está para cá, para mim mesmo, ela vai girar e vai bater aqui em mim. Então a força magnética, a hora que essa carguinha entrar aqui, ela vai ser para direita. Show? E eu tenho a velocidade que vai ser aqui para baixo. Então velocidade, e aqui eu tenho a força magnética. A gente conversou na aula passada que toda vez que eu tenho uma força formando 90 graus, ou seja, uma força ortogonal com a velocidade, essa força é a força centrípeta. É a resultante centrípeta? Não, ela faz parte da força centrípeta. Se eu tiver só ela é a centrípeta. Se eu tiver ela e mais uma, aí eu tenho que fazer aquele esqueminha de aponta para o centro é positiva, aponta para fora é negativa. Mas no caso em que sim, que eu só tenho a força magnética apontando para o centro, a minha força magnética, ela é a própria força centrípeta. Então o que eu vou escrever? Que a força magnética é a força centrípeta. Aí você precisa me ajudar aqui na troca das formulinhas. A força magnética é o Q vezes o V vezes o B vezes o seno de θ. Mas eu não vou colocar o seno de θ, por quê? Porque essa situação só acontece quando o seno de θ vale 1 pelo fato do ângulo ser 90 graus. Então eu já vou colocar direto QVB. Enquanto a força centrípeta, ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, esse raio que ela fez aí. Bom, como eu tenho velocidade dos dois lados, eu posso cortar uma delas aqui e uma delas lá. Vou fazer uma multiplicação em cruzes, aí eu vou ficar aqui o raio da trajetória, ele é massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético. Show? A gente chega nessa equação aqui. Agora eu não vou passar para frente, eu vou comentar sobre o vestibular. Quando eu vou fazer um exercício de vestibular, é muito comum o cara falar, por exemplo, sobre o raio de um próton e de um elétron. Quando eu falo de um raio de um próton e do elétron, conceito, a carga dos dois é a mesma, carga elementar, 1,6 vezes 10 menos 19. Se eu jogar essas duas partículas, eu jogar uma carguinha que só tem um próton, uma carguinha que só tem um elétron, por exemplo, é meio difícil isso, mas beleza. O que vai acontecer com o raio da curva entre eles? Se eu joguei os dois com a mesma velocidade no mesmo campo e eles têm a mesma carga, o próton que tem a massa maior, ele vai ter um raio maior. O elétron que tem a massa menor vai ter um raio menor. Isso aqui é muito simples, a gente lembra lá da centrípeta mesmo. Um carro que tem uma massa pequena, ele consegue fazer uma curvinha fechada. Um caminhão que tem uma massa grande, ele precisa fazer uma curva muito abertona assim. E aí eu consigo olhar também para outras coisas, do tipo a velocidade. Quanto mais rápido eu jogar a carguinha dentro do campo magnético, maior vai ser o raio. Volto na mesma ideia. Quando o piloto de Fórmula 1 está chegando com o carro, ele tem que fazer uma curva fechadinha, ele não continua. Ele está chegando, ele vai diminuindo a velocidade e faz a curva. Se você sabe dirigir, você anda de bicicleta, você sabe que é isso aí também. Você vai fazer uma curva, você diminui a velocidade. Então, quanto menor a velocidade, menor o rainho da curva. Quanto maior a velocidade, maior o raio que eu vou precisar fazer com essa curva. Então, o vestibular ele vai trabalhar com essas coisinhas, e tipo, velocidade maior, velocidade menor, massa maior, massa menor. Só que o vestibular ele também é muito sacana. E ele vai lá na química e ele empresta um negócio que é chamado de relação carga-massa.
O que é a relação carga-massa? Relação 1 dividido pelo outro. Carga-massa, carga dividido pela massa. Então, se eu tenho a relação carga-massa 3:1, 3 de carga, 1 de massa. Uma outra partícula com uma relação de carga-massa 2:1, 2 de carga, 2 de massa. Cuidado, que a relação carga-massa está invertida aqui na fórmula. Se ele fala relação massa-carga, show de bola. Quanto maior a massa-carga, maior o raio, maior a massa-carga, menor o raio. Mas se ele falar a relação carga-massa, aí está trocado aqui. Vai fazer o quê? Vai trocar o raio também. Se a relação carga-massa é muito grande, o raio passa a ser menor. Show de bola? Então cuidado que isso é mais uma coisinha que aparece. Agora, em relação ao campo magnético, já é difícil o exercício falar alguma coisa, porque não vai ficar trocando o campo magnético. Pensa, é mais fácil eu trocar o campo ou trocar a carga? Mais fácil trocar a carga, certo? Agora, de novo, se ele não tiver carga ali, essa carguinha é zero, essa expressão não faria sentido nenhum, porque eu não posso dividir por zero. Então ela só vai funcionar para cargas positivas e negativas. Lembrando, aqui é positiva, ela girou para cá. Se fosse negativa, eu nem faria regra nenhuma, eu faria ela girar para o outro lado. Só isso. Teacher, o fato de ser positiva ou negativa faz um raio ser maior ou menor? Não, não. Se você fizer um raio de 10 centímetros e menos 10 centímetros, porque você botou menos 10 ali, sei lá por quê, isso só quer dizer que você girou para um lado ou para o outro. Legal? Então, essa é a formulinha do raio. Massa vezes a velocidade, carga, campo. Massa sempre em quilogramas, cuidado com isso, cuidado com isso. A velocidade em metros por segundo, carga em coulomb e o campo Tesla. Esse nosso raio vai aparecer como tendo a unidade de metros, m. Isso vai ser a unidade da massa, do raio. Perdão. Agora o que eu posso fazer? Eu também posso fazer o seguinte, já que eu estou falando de movimento circular, eu poderia ir lá no meu acelerador de partículas, manja acelerador de partículas, o que ele faz é girar a carguinha. Aí você fala, mas Tite, tem algo estranho. Tem algo estranho, sabe por quê? Porque você está dizendo aí que a força é centrípeta. E a força centrípeta, ela não aumenta a velocidade, ela só faz girar, ela não faz aumentar. Como é que você está falando de acelerador de partículas? Aí que tá. Se você olhar a foto de um acelerador de partículas, ele te dá um pedacinho, um circulinho, e aí ele vai aumentando esse círculo até ele ficar grandãozão. O que acontece quando ele vai aumentando esse círculo até ele ficar grandãozão? Se essa minha carguinha ela tem que girar, ela tem um tempo para dar uma volta. Se eu conseguir fazer com que essa carga gire no mesmo tempo, só que num raio maior, é porque ela ganhou mais velocidade. Se você tiver que fazer um girinho em 1 segundo ou um girão em 1 segundo, você teve que ir muito mais rápido para você fazer um girão em 1 segundo. Tá, mas como é que eu faço para a carga? Como é que eu falo para ela? Ô, vai lá, vai lá, vai lá. Calma. Aí nós vamos fazer o seguinte. Esse tempo que demora para ela dar uma volta eu chamo de período. Eu chego no período muito fácil porque eu estou no movimento circular. Vamos lembrar algumas coisinhas do movimento circular? A velocidade ΔS por ΔT. Como eu estou dando uma volta é 2π vezes o raio. O ΔT, nesse caso, é o período, que é o tempo para ele completar uma volta. Então, tudo que eu tenho que fazer é substituir esse V aqui. Eu vou tirar ele da jogada. Vai ficar assim, ó. Raio, que é igual a massa, vezes o 2, vezes o π, vezes o raio outra vez, dividido pela carga, vezes o campo magnético, vezes o período. Aqui eu posso fazer o quê? Eu posso cortar um raio de cada lado. Como eu estou falando sobre o tempo para ele dar uma volta, eu vou jogar o período aqui multiplicando. Quando eu jogar esse período aqui multiplicando, vai ficar assim, ó, período, que é igual a... Geralmente a fórmula aparece 2πm, só aparece aí reorganizado. Ele joga o 2π aqui e o m ali, dividido por carga vezes o campo magnético. O período é igual a 2πm por qb. Então ali no caso do acelerador de partículas, o que eu posso fazer? No caso do acelerador de partículas, eu posso ir controlando o campo magnético para controlar esse período. Essa equação, ela sim aparece, mas ela não é tão explorada no vestibular quanto essa daqui. Então, no caso particular da deflexão da trajetória da carga elétrica, a gente tem que lembrar que a força magnética faz o papel de centrípeta,
Fazendo essa troca, a gente chega no raio e no período, lembrar que tem que trocar a mão para carga positiva e carga negativa e detonar todos os exercícios. A gente tem que prestar atenção a algumas coisinhas do tipo, ele falar o diâmetro e não o raio, então eu tenho que dar uma olhada nisso daqui. Ele falar, por exemplo, que ele deu meia volta não seria um período. Aí são só coisinhas aí em relação a conceitos que você vai manipular para jogar dentro dessas equações. Mas tirando isso, é bem simples essa parte. Legal? Valeu!